prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, do PL, hoje completando 100 dias do governo. Prefeito, obrigado pela visita, boa tarde, tudo certo? Obrigado, Rodrigo, tudo ótimo. Coletiva de imprensa hoje de manhã, lá na CCO, antiga, né? Câmara de Vereadores no prédio da Prefeitura. A gente tem imagens aí para colocar no ar depois também, mas qual a avaliação que o senhor faz inicial aí? Autoavaliação também, quem sabe até uma autocrítica aí do seu governo nesses 100 dias, hein, prefeito? Rodrigo, primeiro dizer que muito trabalho, né? Foram dias intensos, né? Todos os dias a gente trabalhando, conversando com todos os nossos secretários, secretárias, servidores, para aproximar, né? O que eu dizia lá na campanha e trago agora para nosso dia a dia na Prefeitura, é aproximar os serviços da Prefeitura à comunidade, ouvir a comunidade. Então eu ando muito nas ruas, eu escuto as pessoas, então esse é o trabalho, a grande diferença, né? Por exemplo, antes de deputado me perguntam, né? O que é melhor, deputado, prefeito, são atividades muito diferentes, mas eu gosto de estar na rua, de frequentar os bairros e atender essas demandas. Então é muito trabalho, muito comprometimento, mas estou muito motivado, né? Pela oportunidade de um rapaz ali da Itopava Norte, fruto da educação pública municipal, depois estadual, depois da FURB, né, conseguir chegar à Prefeitura Municipal, eu quero deixar esse meu legado, quero deixar muito trabalho, reconhecimento, transformar a nossa cidade realmente, cidade mais segura, cidade mais inclusiva, uma cidade com educação e uma saúde melhores, mas principalmente tudo isso visando com muita tecnologia. É assim que a gente está levando todos os dias as nossas pastas lá, as secretarias. O senhor falou hoje de manhã lá no encontro, né, na Prefeitura, dessa questão da tecnologia, ter uma espécie de um cinturão aí tecnológico na cidade para fiscalizar quem entra, quem sai. O senhor levou a coletiva até para a CCO para mostrar que tem as câmeras de monitoramento. Quais são as novidades aí, prefeito? Para se ter uma ideia, hoje ainda, quando eu cheguei na Prefeitura, o primeiro dia de trabalho, tinha uma pilha de papel para eu assinar, né? Então eu disse, olha, eu vou dar o exemplo e chega de papel. Tem que ser tudo digital hoje, o encaminhamento de ofícios, enfim. Então assim a gente tem feito em todas as secretarias, levando a tecnologia, e nessa questão da segurança principalmente, a gente vai transformar até em Blumenau, o que a gente está chamando uma muralha digital, né? Isso vai fazer um cercamento com câmeras em pontos estratégicos, mas quais são esses pontos? Os pontos que a Polícia Militar e a Polícia Civil me passaram. Eu pedi para eles, oficiei, e eles me disseram, olha, nesse bairro, nessa rua, a gente tem mais ocorrências, tem mais dificuldade, desde a violência como um todo até o trânsito. Então, nesses locais, nós vamos posicionar câmeras e fazer cercamento com reconhecimento facial e reconhecimento de veículos, placas, enfim. Inclusive, essa tecnologia nos permite, nas câmeras que terão na entrada das escolas, né, além do reconhecimento facial, identificar quem frequenta a escola, quando o aluno entra, já vai funcionar, por exemplo, para a chamada escolar. Também ela verifica esse sistema de inteligência, a pessoa que está portando objetos, por exemplo, uma arma de fogo, uma arma branca, enfim, qualquer movimento diferente, tudo isso ela vai trazer, vai jogar diretamente para a nossa central de comando, e ali a gente já dispara um policial militar ou um nosso guarda municipal armado, que logo também vai estar em pleno vigor aqui na nossa cidade de Blumenau. Nesses 100 dias não foi possível fazer nenhuma movimentação da guarda armada ainda, prefeito? Não, sabe por quê? Hoje, esse ano eu trabalho com o orçamento do ano passado, né? E a previsão da guarda não estava no orçamento do ano passado. Então agora nós estamos escrevendo o texto da lei, que a gente vai precisar criar uma nova lei, mandar para a Câmara de Vereadores ainda esse ano, para discussão, aprimoramentos, enfim, para a comunidade participar, e a partir do ano que vem, já com orçamento determinado, a gente vai poder fazer o concurso público e a contratação desses agentes. Bom, a gente está recebendo aqui no WhatsApp, você que está em casa assistindo pode ter mandado uma mensagem para a gente agora, saber que o prefeito está aqui, né? Sobre saúde, prefeito. Em 100 dias, o que o senhor conseguiu fazer para melhorar a saúde pública, os postos de saúde aqui em Blumenau? Primeiro, assim, o nosso secretário Douglas está fazendo um grande levantamento de tudo. E o que eu escuto muito da população é a qualidade no atendimento. Então a gente tem valorizado o servidor, mas também cobrado para que ele receba, atenda bem as pessoas. Eu não admito, quando chegam ainda informações nesse sentido, de que a pessoa, por exemplo, chegou lá para marcar uma consulta e diz que não é por lá, é só pelo sistema pronto, pelo aplicativo. Isso não pode existir, a pessoa precisa ser bem atendida. E aí a gente está usando também a tecnologia. Quero colocar totens de avaliação de desempenho dos nossos servidores. Com isso a gente vai conseguir saber qual é a unidade que melhor atende as pessoas, aquela que precisa ser melhorada, se o médico está vindo trabalhar, se o horário dele está correto, os profissionais, enfim. A gente tem avançado muito no uso, como disse mais uma vez, né, da tecnologia também. Nós teremos câmeras nos postos de saúde para saber
o horário que as pessoas mais frequentam, a quantidade de pessoas, quem são essas pessoas, tudo isso a gente pode fazer um grande BI, né? Que é aquela tela de informações que vão subsidiar as nossas decisões. A gente não pode mais tirar da cabeça. Eu acho que isso é bom, acho que aquilo. Quando a gente fala do trânsito, né? Então cada intervenção, cada modificação que a gente faz são os engenheiros de tráfego dizendo que aquilo ali tem um estudo que pode melhorar a vida das pessoas dessa forma que a gente está fazendo. Tem previsão de mais médicos aí para atender nos postos, que as pessoas reclamam bastante, prefeito? Tem sim, nós estamos verificando como é que está a questão dos concursos, mas assim, há uma dificuldade na contratação de médicos. Não raro, fazemos concursos públicos e não tem profissionais, né, para todos, mas a gente está dedicado nisso, fazer toda essa integração, né, entre a equipe de enfermagem, os médicos, enfim, para atender melhor a população e para não faltar. A gente quer que, além das pessoas procurarem o sistema para ter o médico, mas também a gente precisa ter o paciente, Rodrigo. A gente está trabalhando muito naqueles casos das pessoas que acabam não comparecendo nas consultas médicas e não avisam, aí tira a vaga de outra pessoa. Então é tudo isso, essa agilidade no atendimento que a gente está propondo agora. Bom, sobre obras na cidade, trânsito, né, que tem a ver também com essa questão de obras, nesses 100 dias, o que o senhor conseguiu implementar? Entregaram aquela ponte ali, mas que já estava sendo feita antes também. O que o senhor pretende avançar nesse sentido aí, prefeito? O corredor para da Martin Luther está liberado agora só para os ônibus de novo. Tem gente que está reclamando, que está levando mais tempo para chegar em casa, final da tarde, enfim, e passa pouco ônibus, né? E parece que o governo do senhor está encaminhando para corredor só do busão. Mas tem lugar que não passa ônibus, então o que o senhor fala também para a população sobre isso? O ônibus ele passa, Rodrigo, eu vou te dar um exemplo. Somente de 1º de janeiro a 31 de março, nós aumentamos o número de usuários em mais de 237 mil pessoas utilizando a mais o nosso transporte coletivo. Batemos o recorde, 82 mil pessoas num único dia utilizando transporte coletivo. Então o transporte ele precisa ser atrativo para as pessoas utilizarem. É claro que a gente sabe dos gargalos do trânsito, que é muito carro. Então a gente está trabalhando no transporte coletivo muito firme, na questão do tráfego, né, viário, para estudar quais são as melhores possibilidades. Não há problema algum se realmente a gente verificar que deu um problema no trânsito, a gente voltar atrás e precisar liberar um corredor, a gente vai liberar. Mas na micromobilidade, como é a questão dos patinetes, das motonetas elétricas, isso tudo ajuda, né? Eu mesmo sou usuário, vou todos os dias para a prefeitura com a minha bicicleta, e é menos um carro no trânsito. Então a gente precisa fazer isso tudo. O sistema hoje, o ônibus, não vem mais nenhum ônibus para Blumenau sem ar-condicionado, né? Então tem que ser ônibus, carros, enfim, com qualidade para a população, e aí sim as pessoas começarem ou voltarem a utilizar o serviço público de transporte, que vai fazer a diferença. Mas também as intervenções, né? Toda a intervenção na área norte, que já está programada, já temos o recurso, estamos lançando licitações, na verdade já tem uma licitação em andamento, para fazer todo aquele binário da região norte, e também a nossa obra tão aguardada lá na Pedro Zimmermann, que a gente vai fazer, só aguardando o governo do estado anunciar o recurso para as desapropriações, mas para a obra a gente já tem recurso disponível em caixa. Muito bem, o senhor é usuário, né, aquela bicicleta elétrica, Sim. né, que o senhor falou até recentemente. Sim. Nós falamos também no BG que agora tem, né, aquelas da prefeitura ali, o patinete e também a bicicleta. E as ciclovias, vai ter mais, prefeito? Porque o senhor deve ter percebido na rua, daqui a pouco você está ali com a bike, daqui a pouco acaba a ciclovia, né? Sim. Tem uma na Antônio da Veiga que eu fico de cara, sabe? Lá da FURB, né? Que ela tem um trechinho de 50 metros, é uma vergonha. Então, o senhor como prefeito agora, nesses 100 dias aí, o que vai fazer ou tem feito para melhorar essa parte das ciclovias? Porque o senhor está trabalhando nos modais diferenciados, mas falta muita ciclovia ainda, né? Falta sim. É importante também as ações que estamos fazendo de conscientização para as pessoas entenderem, né? Aquela bicicleta ou ciclomotor que pode andar em cima da calçada quando compartilhada, precisa usar a ciclovia ou ciclofaixa, aqueles que têm que andar em cima da pista de rolamento. Todos os nossos projetos, todos eles são desenvolvidos com a ciclovia e a ciclofaixa. Agora, a gente tem dificuldade em vias já consolidadas, abrir ou tirar parte da pista, às vezes a gente vai ter que tirar, por exemplo, vagas de estacionamento, então há aquela decisão, né? Poxa, tira a vaga para colocar a ciclofaixa, mas sim, a gente está aumentando. Nós temos um projeto para fazer, por exemplo, a ligação, né, entre todos os parques da cidade através de ciclovia e ciclofaixa. As pessoas que vão, por exemplo, final de semana para a Rua 15, daqui a pouquinho para a Prainha, para toda a margem esquerda, elas vão de carro, aí levam a bicicleta no carro para depois poder usar. A nossa intenção, e hoje, para quem vem, por exemplo, lá da área norte, mas ligar lá do Garcia, tipo, Garcia sai lá do Carlos Curtis Adrose,
Aí passa a Rua Progresso, Rua Amazonas, Ramiro, Isso. Centro, A ideia, até Itopava? O nosso projeto está prevendo isso para interligar esses bairros, os parques e também para o que eu digo, né? As pessoas, em vez de levar a bicicleta dentro do carro, ela já pode sair de casa pedalando ou com a sua motoneta, patinete elétrico e frequentar esses nossos parques para ter o lazer com a sua família. Para finalizar aqui, prefeito, uma coisa que foi tão falado na campanha, né, nos debates, o senhor participou com a gente aqui também, o senhor ganhou a eleição aí, que foi a questão da água, né? Abastecimento, enfim, a gente teve algumas situações aí de falta de água também, a gente sabe que tem a ETA sendo construída lá no Salto do Norte, ali no Salto do Norte com o bairro Salto ali. Alguma novidade sobre isso? E aproveitar para te perguntar também, né, prefeito, perguntar para o senhor, dos 15% aí do aditivo e também do reajuste no esgoto, não tem como diminuir essa conta aí para o blumenauense? Bom, primeiro da água que a gente está investindo realmente, né? Primeiro que o diretor-presidente é um policial civil, né, meu amigo, da minha total confiança, que está lá trabalhando, e ele levou um programa de compliance, de integridade, de transparência, coisa que até pouco tempo talvez nós não imaginássemos dentro do SAMAI. Então isso está tudo muito funcionando, os investimentos acontecendo, obras de melhoria de nova estação de tratamento e também de ampliação da capacidade de tratamento, coleta e distribuição nas outras. Investimentos de mais de 200 milhões de reais estão previstos, porque o SAMAI é superavitário, né? Ele tem dinheiro em caixa, então ele não pode prestar um serviço de má qualidade para as pessoas. Com essa obra da ETA 5, que a gente espera terminar no segundo semestre, quem sabe no início do segundo semestre, a gente vai atender mais de 100 mil pessoas, principalmente da região norte, que nós sabemos que é a grande dificuldade. E depois as outras obras, na ampliação das outras estações também, atender o restante da população. Em relação ao esgoto, é algo que eu posso dizer assim que caiu no meu colo, né? Por quê? É um contrato que já vem de muitos anos, a gente tem que fazer uma escolha, ou se aplica, ou se investe realmente no esgoto, porque hoje é jogar sujeira, mas não para debaixo do tapete. A gente está jogando a sujeira literalmente nos nossos rios, nos ribeirões e indo para o meio ambiente. E Blumenau e todas as cidades do Brasil, segundo a lei, né, do marco do saneamento, o marco legal do saneamento, a gente precisa cumprir algumas determinações. E para que pudesse ser feitos novos investimentos na cidade, a Caixa Econômica Federal me oficiou dizendo que tinha lá uma linha de financiamento para a empresa de 300 milhões de reais, mas ela só liberaria esse recurso até agora, no final de abril, se fosse assinado esse aditivo, que, como disse, estava há mais de 1 ano e meio sendo discutido entre prefeitura, empresa e uma agência reguladora, que é uma empresa autônoma que faz essa regulação. E aí coincidiu, infelizmente, de nós termos o reajuste de 5 e pouquinho na tarifa, que é a recomposição ali de inflação, enfim, mais esse 10 e pouco que vai fazer conta para os investimentos para ampliar a rede. A gente espera até 2029 chegar a 100%. Dá para parcelar isso, prefeito? Não vir numa pancada só, porque está tão difícil a economia, né? Para os empresários, cidadãos. Rodrigo, eu realmente... Sabe dar uma pedalada? Impossível? Só uma pergunta nesse sentido. Não é impossível. A gente está estudando isso, mas também para as pessoas... Hoje de manhã me fizeram uma pergunta. Por exemplo, os limpa-fossa que vão começar a acontecer, a pessoa só vai pagar a partir da primeira coleta. Ela não vai começar a pagar logo quem ainda não tem a rede de esgoto que passa na sua residência. Então esses caminhões vão começar a fazer esse trabalho, repito, né, de muito importante. Em Blumenau a gente não vai mais jogar a sujeira para baixo do tapete ou nos rios, a gente vai tratar esse esgoto para termos qualidade de vida. Afinal de contas, cada real investido em saneamento, a gente depois economiza muitas outras dezenas de reais na parte da saúde. Então a gente tem esse compromisso. É ruim, sim, né? Porque todos nós sentimos, eu sou usuário do sistema, a gente sente o aumento, mas tem que ser investido. O nosso papel é de fiscalização, porque esse dinheiro não sai dos cofres, né, da prefeitura ou do bolso do contribuinte de graça. Nós vamos fiscalizar e para isso nós mudamos algumas cláusulas do contrato para colocar o SAMAI como grande fiscal, né, desse contrato para que os investimentos efetivamente aconteçam. E se a gente vê que o equilíbrio daqui a pouco está passando, né, a empresa está arrecadando mais, por exemplo, do que o necessário para os investimentos, nada impede de se fazer uma nova análise disso, mas também repito aqui, já comentei em outros lugares, isso tudo tem o acompanhamento do Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Então não sai da nossa cabeça, não é decisão assim. Realmente é algo que a gente precisou fazer por conta de lei federal.
Obrigado, não deu tempo de falar da questão dos moradores de rua, mas o senhor já esteve conosco em outras oportunidades aqui, no próprio Tribuna do Povo também. O prefeito também falou hoje também na Rádio Menina que vai atacar a questão das pichações, né, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que muita gente que é aqui de Blumenau, que vem morar aqui, gosta da nossa cidade. E uma coisa que você pode ir lá também, prefeito, eu tenho falado aqui, a gente estreou um quadro, Essa Rua Tem História, mostrando a história dos nomes das ruas e tal. As plaquinhas das ruas, tem umas aí, prefeito, que estão feias, tá? A Quem gente sabe não um pacote conseguiu... aí de recuperação seria uma boa. Sim, a gente não conseguiu ainda em 100 dias fazer tudo o que gostaria. Sim, mas pode ter certeza que cada assunto desse está pautado e a gente vai trabalhar muito para conseguir alcançar. Obrigado mais uma vez, forte abraço. Obrigado Volte sempre aí, conte com a gente, tá bom?